Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e nesse vídeo eu vou falar sobre a força e o poder das palavras, tá? Na verdade, uma pessoa que acompanha o nosso canal, ele fez essa pergunta e eu vou responder a pergunta dele. Então quem fez a pergunta foi o Aparecido Per Luiz, tá? Tô lendo aqui. A pergunta é a seguinte: ouvi dizer que palavras bonitas nos transportam para a quinta dimensão e palavras feias nos mantêm presos na terceira e quarta dimensão. É verdade, amiga? Me explique isso numa pequena palestra. Eu vou falar um pouquinho sobre o poder das palavras, sem entrar muito nas questões das dimensões, mas vamos entender um pouco a palavra para que depois a gente possa compreender um pouquinho dessas questões das dimensões, que está muito banalizado e a coisa não é nem tão simples e nem tão difícil ao mesmo tempo. Mas vamos voltar para o poder das palavras. As palavras, gente, elas de fato têm um poder, né? Sempre ela vai estar impregnada de um campo energético. E por quê? Porque nós estamos trazendo ela para o magnético. Então, quando eu falo, né, eu tiro do campo das ideias, eu tiro da dimensão do pensamento, tá? E trago para a dimensão física, né? Então eu tô, é o verbo divino, eu estou dizendo, estou manifestando isso, tá? Quando eu manifesto, eu trago para o físico, ok? E elas têm sim poder. Porém, o que mais vai dar a carga para essa palavra, né? A densidade, enfim, o magnetismo dela vai depender da emoção que é empregada nessa palavra, ok? Então, quando eu emprego um querida, né, embora seja uma palavra bonita, ok? O querida é uma palavra bonita e pode ser utilizada de maneira muito dócil, muito estabelecer vínculo, né? Uma coisa boa, gostosa. Mas a minha intenção, a minha emoção é pejorativa, o peso que essa palavra vai ter, ele vai vir carregado, né, por uma emoção contrária ao que diz essa palavra. E através do som, né, o som ele vai se propagando como ondas eletromagnéticas, como a onda do Wi-Fi, né? Ela chega, então eu tô falando com você, eu tenho uma emoção, eu quero transmitir uma informação, te dar luz no sentido de trazer lucidez em determinados aspectos, tá? Então eu transfiro isso e você recebe pelas ondas essa informação e também a emoção que eu emprego nisso, né? Por isso uma pessoa consegue perceber quando você está vendo um vídeo a verdade, né? Ou não, parece que tem gente que tá mentindo, tá interpretando. E a gente sente isso. Por quê? Por essas ondas que são transferidas. E outras a gente consegue perceber a verdade que está sendo passada, né? Porque tem ondas sendo transferidas. Então, uma palavra querida, empregada de uma maneira pejorativa, ela, embora seja uma bela palavra, ela vai transferir uma informação ruim. Então, essa vibração, essa densidade que é empregada pelo nosso sentir, pelo nosso corpo emocional, tá? Porque o corpo emocional, ele é um corpo vibracional, onde vibram, onde moram as nossas emoções, ok? Ele é um corpo, tá? Então, você vai sentir, ele vai vibrar e a outra pessoa vai sentir. Ele tem uma carga, tá, de vibração diferente do que a palavra de fato quer dizer. E o contrário também, né? Hoje tem muita gente que brinca com os amigos e conversa, eu mesma, né? E vamos lá, e eu falei, e aí, beleza, como é que tá? Você fala um palavrão, né? Só que você, embora esteja falando, às vezes um palavrão, o que você transmite, a vibração que tem é de um grande amigo, ou de uma coisa muito boa, né? Então, nossa, isso é bom pra... né? Então, e você tem uma vibração de muito bom, embora ela possa ser considerada uma palavra não tão boa, tá? Então, muito disso vai depender da vibração que você coloca, né? Do que vibra dentro do seu corpo emocional, né? Do seu corpo, do seu estado do sentir. Okay? Então ela vai ser carregada e aí você vai sentir a vibração dessa palavra. Por isso é tão importante aprender a sentir, né? Aquietar um pouco a nossa mente e aprender a sentir, porque quando a gente consegue ter essa conexão com esse sentir,
Tá? A gente consegue sim identificar o que o outro está querendo transferir. E aí a gente começa a não ser mais tão enganado, né? Mas uma outra coisa que eu queria falar para vocês que é bastante importante, existem palavras que elas são carregadas de uma história, né? De um peso energético tão grande, tá? Que elas de fato têm um peso maior. Eu vou dar um exemplo, tá, para vocês. Por exemplo, quando nós falamos a palavra, quando nós falamos a palavra câncer, né, no estado de doença, ela tem um peso muito grande, essa palavra, né? Então, hoje em dia, embora o câncer, a maioria deles já tenha cura, ok? Mesmo assim, quando uma pessoa fala, eu tô com câncer, ou quando um médico diz, olha, você foi diagnosticada, né, com um processo de câncer, essa palavra ela tem um peso tão grande que, embora o câncer hoje já tenha cura, né? A primeira sensação que nós temos é de que acabou, né? Porque tantas pessoas morreram por conta do câncer, foi um peso, uma dor. E isso cria um campo energético, né, que carrega essa palavra, né? Um campo de energia que potencializa um campo mórfico, por exemplo, de uma palavra, né? Não tô explicando o campo mórfico, é muito maior do que isso, mas só para vocês começarem a entender que esse campo energético, onde essa palavra vibra, né? Onde ela busca a energia, que foi criada por tantas dores que viveram essa dor, né? Esse campo foi criado, então ela busca energia daí. Então, mesmo hoje, que a gente já sabe que tem cura, né, na maioria dos casos, né, tem doenças muito mais graves acontecendo aí que não tem cura, né, e a gente não tem tanto ranço em relação a escutar a palavra, né, do que quando escuta a palavra câncer, porque ela já é por si impregnada de um peso energético que já causa uma dor natural. Ok? Eu vou dar um outro exemplo, que é um exemplo muito bacana que eu dou nos meus cursos, nas minhas palestras. Por muito tempo, né, é muito ruim a lembrança, a história, né, da lepra. A lepra foi, por um período da história, né, ela foi muito pesada, né? Muitas pessoas morreram de lepra. A lepra causava o distanciamento das pessoas que você amava, né? Porque por conta dela ser transmitida, as pessoas ficavam isoladas, então ficavam longe de suas famílias, né? Num momento tão difícil, essas pessoas ficavam longe das suas famílias e as suas famílias longe da pessoa que amava por conta dessa doença. Então a lepra tem um peso muito grande. E o que ocorreu depois de um período? Muita dor, então criou o mesmo campo energético do câncer, ou maior, porque quem sabe de uma pessoa que teve lepra, quem viveu essa situação de saber dos seus avós, dos seus bisavós que tiveram lepra, sabe da dor que foi. Muita gente viveu isso, ok? Então, o que ocorreu depois de um tempo? Hoje em dia, eles criaram uma nova nomenclatura, com algumas diferenciações, enfim, acredito que ali na hora de identificar a doença, mas eles deram o nome de hanseníase, ok? E a hanseníase, eu não tô falando da parte medicinal, pode ter algumas diferenças na hora de diagnosticar a doença, mas quando carrega o peso da palavra hanseníase, embora ela possa ter as mesmas características da lepra, né, o peso que uma pessoa recebe quando é diagnosticada com hanseníase é mais leve do que se ela dissessem para ela que você tá com lepra. Por quê? Porque a palavra lepra é carregada de uma emoção, de uma dor muito grande. Então, quando traz para a realidade o hanseníase, né, embora seja tão ruim quanto a lepra,
né, quanto foi toda aquela dor, né, quanto a dificuldade. Hoje, claro, com outros tipos de tratamento, muito melhor, né, hoje a tecnologia nos ajuda muito, a medicina nos ajuda muito, então também falar que a medicina não ajuda também não é verdade, né, tem muita gente dizendo que, vai para o mundo holístico, faz isso, faz aquilo e não precisa dos médicos, isso é tudo uma bobagem. Não é verdade, os médicos nos ajudam muito e a gente só vai seguir em frente quando a gente se unir, né? Quando a ciência e a espiritualidade em conjunto se unirem, né? Quando existe o complemento, não a separação. Então, quando uma pessoa é diagnosticada com hanseníase, o peso da palavra é muito menor. Portanto, a elaboração, a vibração que o corpo emocional dela vai ter quando entrar em contato com essa informação é menos destrutiva para a própria pessoa, ok? Então, quando eu falo uma coisa... Então, vamos imaginar que a doença esteja em mim e o médico fale para mim, lepra. A vibração que tem no meu corpo emocional vai ser grande, já começa a descompensar, né? O dano que vai causar no meu corpo vibracional é maior por causa do impacto, tá? E a resposta no meu corpo físico também vai ser mais danosa. Quando eu falo, olha, você tem a hanseníase, até por não compreender exatamente, o processo de vibração do meu corpo, ele é diferente, ele é menos denso, ele é menos uma porrada, né? Ele é mais sutil. Então ele vai vibrar e o dano no meu corpo físico vai ser menor. Então a resposta nas minhas células vão indo devagar, até que eu vá compreendendo, mas aí eu também já estou compreendendo como funciona a cura, quais os medicamentos que eu posso utilizar, o que eu posso fazer para aliviar aquele sintoma, aquela doença que está no meu corpo. Então essa vibração é o que vai desequilibrar ou equilibrar mais o meu corpo. Então aí eu tô dando um exemplo de uma doença que é para ficar fácil vocês entenderem o peso de uma palavra, tá? Mas isso vale para tudo. Então, dependendo da vibração que vai ser passada nessa palavra, né, ela vai causar uma vibração no corpo emocional de quem recebe. E é essa vibração, né, como se fosse um instrumento musical, como se fosse cordas que vibram, isso vibra no corpo de quem recebe. E é assim que ela recebe essa resposta, né? É assim que ela recebe a informação e dá uma resposta, tanto pela boca como no seu corpo. Tá? Então tudo que a gente escuta o tempo inteiro tem um peso, então o medo tem um peso, então assistir situações de muito medo, isso vai vibrando no nosso corpo, vai mudando toda a nossa composição hormonal e a gente vai desencadeando um monte de questões e de paralisações no nosso corpo físico e na nossa vida, né? Então uma desmotivação, parece que não tem mais o que ser feito, que o mundo tá perdido, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui mesmo, né? A gente começa a ter uma falta de motivação por conta da liberação hormonal, que aí já tá no plano físico, tá? E em relação ao que ele perguntou, das dimensões, gente, o que eu quero dizer é sobre a densidade da palavra, né? Então, a palavra tem um poder e a vibração que essa palavra está causando é que de fato tem um peso maior ou menor, né? Mais denso ou mais sutil. E aí, podendo dizer que ela está numa vibração mais limpa, né? Mais tranquila, que causa menos dano, né? Ou mais dano. Ok? Mas eu não tô falando aí de dimensões, tá? Por quê? Porque isso é um outro assunto, uma questão muito legal da gente trabalhar. Eu posso fazer um vídeo desse pra vocês, se vocês quiserem, se vocês gostarem desse assunto, deixa aqui o comentário, pede por esse vídeo, eu posso explicar pra vocês um pouco melhor e de uma maneira simples, né? Como eu tenho tentado fazer, a diferença aí dessas dimensões, né? Pra ficar um pouco mais claro, porque parece uma coisa lá longe, não é tão longe, tá bom? Então, se vocês quiserem, deixa no comentário aqui, faz essa pergunta, eu quero sim, Andresa, fala sobre as dimensões e aí eu gravo um vídeo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram,
curte o nosso canal aqui do YouTube, se você tá vendo pelo YouTube, dá um joinha, curte o nosso canal, sempre tem um monte de assunto bacana, a gente vai conversando sobre isso, sobre cura, sobre energia, sobre espiritualidade, sem nenhum vínculo religioso, então qualquer pessoa que queira falar sobre isso, tá super aberto, o canal tá aberto, tá? Se você tá vendo no Facebook, compartilha com alguém que possa precisar, que goste desses assuntos e vamos começar a espalhar palavras bonitas por essas ondas do Wi-Fi, por essas ondas da internet, tá bom? É isso. E se você quiser, faça sua pergunta também, eu vou sempre responder, assim é legal, você me ajuda também a ter uns temas bem legais para ir desenvolvendo com vocês, tá bom? Eu agradeço e a gente se vê no vídeo da próxima semana.